A gente vai estudar 5 fundamentos. O primeiro fundamento é o que se chama de governança corporativa, tá? Por quê? Porque apesar do objeto de estudo que a gente vai lançar mão é a questão tributária, o foco é esse, a gente vai ter que entender um pouco de contabilidade, vamos ter que entender um pouco de direito civil, vamos ter que entender um pouco de governança, tá? Amanhã pela manhã eu explico mais um pouco de governança, mas basicamente entendo que quando a gente colocar a governança, é como se estivéssemos colocando um óculos e a gente começasse a ver a realidade de acordo com o que está no slide, tá? A realidade está dividida em 3 partes. Primeira parte é a operação. Segunda parte é o patrimônio. Terceira parte é a família. A gente já conhece o quadrante da operação. A gente trabalha com ele todo dia. O que caracteriza o quadrante da operação? Os riscos. Então, eu já mencionei para vocês que a empresa operacional, a indústria têxtil, o posto de gasolina, o escritório de contabilidade, a padaria, a pastelaria, toda aquela empresa que opera, que transforma, que faz comércio, que presta serviço, ela é uma atividade lucrativa. Se é uma atividade lucrativa, está envolvida em riscos. Quais são os riscos que a gente estuda? Já mencionei. Risco civil, banco, fornecedor, cliente, consumidor, prestadores de serviço, questões familiares, casamento, divórcio, questões sucessórias, mortes, nascimentos. Então, existe uma série de riscos que a gente vai estudar, ok? Envolvendo a área civil, envolvendo a área trabalhista, a área tributária, a área ambiental, a área digital. E todas essas 5 áreas sob a perspectiva penal. Maravilha? O que eu tenho dito para vocês? Que estes riscos, eles são riscos da pessoa jurídica, da empresa operacional, da fábrica limitada, da pastelaria SA, né? Então, a gente tem como regra que os riscos da operação pertencem à empresa operacional. Legal. Já explicamos aquela questão da formação do capital social, já explicamos quando o capital social está totalmente integralizado e, portanto, a responsabilidade do sócio, essa responsabilidade se encerra, via de regra. Por quê? Porque quando a gente for ver amanhã, existe a previsão destes riscos ultrapassarem a blindagem, ultrapassarem a proteção jurídica que a legislação concede a qualquer empresa, não é tipicidade da holding, proteger os bens. Qualquer empresa gera proteção de bens. Essa é a lógica do direito societário. Para isso se criou uma pessoa jurídica, tá? Então, a gente quer manter uma separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física. Mas aqui, no nosso tema, então a gente está no momento no qual os riscos ultrapassam a pessoa jurídica e atingem os bens imóveis do Chico. Ou, pelo menos, a gente vislumbra essa possibilidade. O que Chico faz? Eu estou sugerindo para vocês que se utilizem da expressão distanciamento. Proteção, blindagem, isolar, enfim, né? Distanciamento por quê? Porque a gente vai distanciar os imóveis das entidades contábeis que estão próximas do risco. Quem são as entidades contábeis que estão próximas do risco? A própria empresa operacional e a pessoa física que pode vir a ser responsabilizada mediante a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Tudo bem? Como é que Chico distancia esses bens imóveis da sua pessoa física e da sua empresa operacional? Inicialmente, Chico, ele constitui
constitui uma holding patrimonial, tá? Então aqui a gente começa a relembrar que nós estamos trabalhando com dois conceitos de empresa holding: a holding de mentira e a holding de verdade. Como é que a gente consegue reconhecer uma holding? Quais foram os dois critérios que eu passei para vocês? Um critério formal, que vai ser a atividade descrita lá no objeto social do ato constitutivo, e uma atividade material, um critério material, que é a essência, né? Se é de fato, se a atividade descrita no objeto social, se ela é desempenhada ou não. Para ser considerada uma holding de verdade, o objeto social, o critério formal para identificar a holding de verdade vai ser a atividade de participar em outras empresas. E qual vai ser o critério material? Ora, quando eu abrir o balanço da empresa, aqui no ativo, eu vou me deparar com participações societárias. Pronto, essa é uma holding de verdade. Independente se é uma holding pura ou não, essa holding de verdade ela também pode ter uma outra atividade, como aluguel de bens imóveis, tá? Então essa é a holding mista. Uma colega aí colocou na conversa, lá na primeira parte da aula. O que seria a holding de mentira? Ela é holding de mentira por quê? Porque esse critério formal, a atividade, ela tem, está lá descrito, a atividade de participar em outras empresas. Mas dentro do balanço não vai ter participações societárias. A gente vai ter, por exemplo, bens imóveis. Por que isso acontece? Por causa do ITBI. Então, o que a gente tem agora? A gente, por favor, Só uma falar. dúvida. Duas? No caso de uma holding de mentira, Tá. nós constituiríamos com uma atividade de participação em outras sociedades para ingressar os imóveis ali e tentar fugir do ITBI, é isso? Isso acontecia até 2020. Ah, tá, perfeito. Tá? Só para não perder o meu raciocínio. Perfeito. Assim, a grande dificuldade da gente lidar com essa matéria é que nós vamos lidar com empresas que foram constituídas em 2019, tá? Chegou lá no escritório de vocês, pô, uma empresa, uma holding patrimonial constituída em 2019. Naquela época, predominava o quê? O entendimento da imunidade parcial e o entendimento que havia necessidade da empresa adquirente não executar a atividade imobiliária. Isso mudou em 2020. Se a gente fosse fazer essa empresa hoje, a gente vai fazer a integralização de capital social com a atividade imobiliária e vamos conseguir a isenção do ITBI. E daí agora eu lhe pergunto, constituímos a empresa em 2020, talvez você vai falar isso depois. Conseguimos restituir esse valor? Damos ITBI no caso? Sim, tá? Independente se a empresa foi constituída em 2020 ou independente se ela foi constituída depois de 2020, existe possibilidade de restituir. Perfeito, maravilha. A diferença vai ser os argumentos. O argumento de antes de 2020 era um, o argumento de depois de 2020 vai ser outro. Meio complexo, mas vai na calma, tá? A gente vai entender. Temos até domingo de manhã para entender isso. Eu tenho assim que é um dos assuntos mais complexos do direito tributário, essa história do ITBI. Vocês vão ver o porquê, tá? Para mim, essa realidade é um tanto quanto nova, tanto da Hold quanto a situação do ITBI. Eu já vi, né, que existe esse tributo, mas eu não sabia qual era o fato gerador dele, como que são as alíquotas e tal. Enquanto a gente estava conversando, um amigo estava tirando a dúvida dele, eu estava lendo um pouco sobre isso. Só me esclarece o seguinte: se uma holding que tem, né, imóveis e ele cobra aluguel em cima do valor mensal ou anual é cobrado esse ITBI, ele tem que fazer essa guia e repassar para o poder municipal? Como é que é? O ITBI, a sigla significa Imposto
sob transmissão da propriedade do bem imóvel. Não vai incidir sobre o aluguel, tá? É só sobre a venda mesmo, então, né? Sobre transferências. A venda é uma espécie de transferência, tá? Então, a mais comum, todo mundo conhece. A compra e venda. É uma forma que o Renato tem de transferir a propriedade para ti. Eu te dou o imóvel, tu me dá dinheiro. Mas vamos supor assim, ó, que tu tens uma casa e eu tenho outra. E tu gostou da minha casa e eu gostei da tua, a gente quer trocar. Isso é uma permuta. Eu vou te dar uma casa, tu vais me dar outra. Vai ter ITBI sobre essas duas operações. Eu vou te dar a minha casa, tu paga o ITBI sobre adquirir a minha propriedade. Eu vou receber a tua casa, eu pago o ITBI sobre a tua casa. Então imagina que vai ter lá uma escritura de permuta, Renato dá o imóvel A para o fulano. Fulano paga o ITBI do imóvel A. Renato recebe imóvel em troca do fulano. Eu pago o ITBI. Tudo jóia? Beleza. Entendi. Um outro exemplo. Tu me emprestou um dinheiro, tá? 100 mil reais. Eu, cara, tô quebrado. Não consigo te pagar em dinheiro. Mas não me deixa quebrado, né, Renato? O que tu vai fazer? Vou te pagar com um imóvel. Então não é uma compra e venda, não é uma permuta, vai ser uma operação de dação em pagamento. Eu vou dar um bem em pagamento. Também vai ter ITBI. Entendeu a diferença das três? Entendi. Esse no pagamento com o imóvel, quem paga é quem está recebendo o imóvel? Sempre o adquirente é o contribuinte do ITBI. E tem a quarta forma de transferir imóvel, e essa que nós estamos estudando aqui na aula. Que forma que é essa? Ela se chama integralização de capital social. Essa expressão é clara para ti? O que é isso? Sim. Então, vou fazer uma pergunta. A compra e venda é um ato oneroso ou não oneroso? Oneroso. Maravilha. Todo mundo pode responder, tá? Não deixa nas costas só do colega aí, coitado. A doação é um ato oneroso ou não oneroso? Não oneroso. Não oneroso. A integralização de capital social é um ato oneroso ou não oneroso? Oneroso também. Explica pra gente o porquê. Porque ele, de certa forma, ele é o bem ele tem um valor. Então, se ele está integralizando, ele está dando aquilo como uma certa garantia, aquele bem e aquele valor. Mas na doação também não funciona assim? Também funciona. Legal. Só que a doação, você está... não sei se eu consegui me explicar. Na doação, você não vai ter nenhum tipo de retorno financeiro nessa doação. Isso aí. Quando você integra, você está participando daquela empresa. Você vai obter no futuro o lucro, as ações, o que seja lá. Nem é no futuro. Olha, a charata é as ações. Olha que interessante. Eu estou perguntando isso porque vai ter diferença se a gente pensar na ficha bens e direitos, a declaração de ajuste anual. Quando eu vou doar um imóvel, eu dou a baixa no imóvel, tem uma variação patrimonial negativa. Ok? Quando eu vou integralizar um bem imóvel, é oneroso. Por quê? Porque o que é o conceito de onerosidade? Eu estou vendendo um bem imóvel, está saindo o bem imóvel, mas está entrando dinheiro. Então, a onerosidade é quando vai e volta. Isso é onerosidade. A doação, eu só estou dando alguma coisa, não está voltando nada para mim. Na integralização de capital social, eu estou colocando um bem imóvel na empresa, então estou dando a baixa, estou zerando o bem imóvel na minha ficha bens e direitos, e está entrando mais alguma coisa? Tá. Está entrando o quê? Está entrando um imóvel, que é um bem. Não, está saindo um imóvel. Está saindo... Tá saindo de imóvel... pessoa física. Isso, perdão, perfeito. Tá saindo da pessoa física o imóvel e tá entrando na empresa, pessoa jurídica, um bem que vai ficar lá no ativo, não é isso? Contra capital, vai entrar entrando no patrimônio da empresa. Mas minha pergunta é como é que fica lá na pessoa física? Saiu o bem imóvel, e daí? Aí entra o direito de cotas ou ações. Entra o direito de cotas ou ações.
A variação patrimonial vai ser neutra, percebe? Isso é onerosidade. Então, quando a gente faz a transferência do bem imóvel e recebe participações societárias, é um ato oneroso, diferente do ato não oneroso. Aí a gente vai ver se é imposto de renda, se é ITBI ou se é ITCMD. Deixa eu voltar aqui só para a gente pegar o nosso... Posso voltar para o desenho? Alguém tem mais alguma dúvida? O que nós estamos dando atenção? Estes bens imóveis que pertencem ao Francisco, ele integralizou na holding patrimonial, ok? Então, o Chico não tem mais os bens imóveis. Vou apagar essas informações aqui. O que Chico vai ter? As participações societárias da empresa operacional e Chico vai ter as participações societárias da empresa patrimonial. E a empresa patrimonial é que vai ser proprietária dos bens imóveis. Tá mais claro agora? Estão conseguindo acompanhar, visualizando? Joia. O que eu comentei com vocês? Que lá na declaração de ajuste anual do Chico, na ficha bens e direito, vai estar lançado esses bens imóveis pelo custo de aquisição desses bens imóveis, que no caso nós estamos colocando R$100 mil. Então, quando houve a integralização de capital, quando o Chico transferiu a propriedade dos imóveis para a empresa patrimonial, ele fez pelos R$100 mil. O que está acontecendo na declaração da pessoa física do Chico? Chico vai ter participações societárias pelo valor de R$100 mil e a empresa vai ter um patrimônio imobiliário, por exemplo, a gente está usando no valor de R$10 milhões. Tranquilo, galera? Acompanhando? Do começo, tá? Primeira coisa, a gente está separando a operação do patrimônio e da família. Joia. Da operação, a gente sabe que existem riscos, a gente quer se proteger desses riscos. Esses riscos, eles são típicos, pertencem à empresa operacional. Só que existe um ponto, já vou escrever aqui, ó, que é o ponto número 2, tá? Ponto número 1 é a governança corporativa, é a ciência que vai nos dar essa perspectiva de operação, patrimônio e família. Então, vou colocar aqui, ó, governança corporativa. Tem o ponto número 2, que vai ser a desconsideração da personalidade jurídica, que é justamente essa separação, né, entre a propriedade da pessoa física e a propriedade da pessoa jurídica. Então, o que acontece? Os riscos pertencem à empresa operacional, mas em função da possibilidade de haver a desconsideração da PJ, a aplicação do artigo 50 do Código Civil, esses riscos podem sim chegar lá no patrimônio imobiliário do Francisco. O que ele vai fazer para proteger esses bens, tá, Erison? Francisco vai constituir uma holding patrimonial. E na constituição do capital social desta holding patrimonial, o Francisco vai integralizar os bens imóveis. Vai entregar os bens imóveis para a pessoa jurídica em formação do capital social. Vamos só lembrar o que é a formação de capital social em dinheiro, tá? Estamos formando capital social, estamos aqui no PL, conta capital social. O sócio integralizou dinheiro, R$5 mil, credito ali no capital social, debito, por exemplo, no caixa, nas disponibilidades. O que eu estou mostrando para vocês? Pô, o lançamento, o Erison conhece, eu acho que é esse que eu acabei de mostrar, né? É a formação da empresa. Tudo bem? Só para ver se o Erison nos perdeu aqui. Até aí, beleza. Então, o que está acontecendo? Ao invés do cara formado, o Chico formar o capital social com dinheiro, ele também formou com imóveis. Acredita aqui o nosso capital social, debita, por exemplo, lá no não circulante, tá? O fato é que os imóveis foram aparecer lá no ativo, tudo bem? Tranquilo, beleza. O que eu estou querendo mostrar? Que o valor de entrada, talvez aqui que tu se perdeu, Erison, lá na declaração... É aí mesmo. 70 mil vezes dando a mesma aula, né, cara? O cara já... Eu também já me perdi tantas vezes aqui que, pô, quando tu comentou que se perdeu, eu falei, putz, foi ali. Vamos voltar, então. Ó, lá na declaração do Chico, ele comprou esses imóveis por R$100 mil, tá? Lá em 1995. Então, o custo de aquisição,
a escritura do apartamento que ele comprou, pô, por R$ 100.000. Aí, se a gente for olhar aqui o bate-papo, eu acho que o Francisco, aluno, ele comentou assim, é proibido reavaliar, né? Então, pô, ele estava certo, né? Vai sofrer tributação, não pode, né? Tu pegar esse imóvel que tu comprou por R$ 100.000 lá em 95, vou colocar aqui o valor, e hoje, em 2020, na tua declaração de imposto de renda, tu trazer a valor de mercado, por exemplo, R$ 10 milhões, tá? Tu não pode fazer isso. No caso, é a atualização do valor do imóvel. Pô, o Francisco tá certo. Não pode avaliar, tá? Se tu transferir o imóvel que tu comprou por 100 mil por 10 milhões para pessoa jurídica e der entrada por 10 milhões, vais pagar ganho de capital. Todo mundo acompanha isso? Beleza, tranquilo. Pô, legal. Para não pagar o ganho de capital, se utilizando da previsão do artigo 23 da Lei 9.249, a gente vai integralizar estes bens imóveis pelo valor de R$ 100 mil. Então, Joia, tranquilo. Então, a participação societária do Chico tem um valor de R$ 100 mil, concorda? Sim, sim. Só que os bens imóveis que entraram valem R$ 10 milhões. Chico não venderia essa empresa por 100 mil. Pô, lá tem bens Não. imóveis que valem 10 milhões. Então, o que acontece? O assunto agora é ITBI, só que o ITBI ele vai ter a ver com o imposto de renda. Por quê? Porque quando o Chico transferiu estes bens imóveis para a holding patrimonial, formando capital social com o valor de R$ 100 mil, né? Ele usou o valor do imposto de renda, Lei 9.249. Só que a prefeitura, todo ano ela passa na frente dos apartamentos aí do cara e vê que os apartamentos foram valorizando em 20 anos. Então, para fins de ITBI, os imóveis valem R$ 10 milhões. Tudo bem, galera? O que a prefeitura está fazendo quando a gente pede a isenção, a imunidade de ITBI, Werson? Ela pega o valor do ato societário, do capital social, R$ 100 mil, e dá a imunidade apenas sobre esse valor. Então ele fala o seguinte, cara, por R$ 100 mil, tu tens a imunidade, só que como o teu imóvel está sendo avaliado por 10 milhões, eu vou te tributar a diferença. Então, 9 milhões e 900, o que é isso? É a diferença do valor venal, o valor que a prefeitura diz que os imóveis valem, menos o valor que consta nos atos societários. É o valor que nós descrevemos no contrato social integralizando o bem imóvel. Essa é a bronca do ITBI. Quanto a isso, não temos o que discutir por enquanto, né? Já até entendimento do STF, correto? Temos que discutir, sim. Tem? Tem. O STF ele decidiu que o município pode cobrar o ITBI sobre a diferença, mas é sobre outra diferença, cara. Não é sobre a diferença do valor venal sobre o valor societário. É a diferença do valor da reserva de formação do capital para o valor do capital social. Aí vão ter que ter um pouco de paciência, não vamos conseguir entender agora, tá? Mas tem sim. Tu vai sair daqui conhecendo 2 conceitos de holding, já está conhecendo um, vamos conhecer o outro daqui a pouco, e tu vais conhecer 7 passos, 7 fundamentos, tá? Então, tu não vai saber tudo, claro, mas com esses 7 fundamentos, tu vai ver a documentação, vai se localizar. Opa, tô lá no 4 ou no 5. Isso aqui tem a ver com o ITBI, tem a ver com o ITCMD, vai te dar um norte, tá? Professor, mas eu não vi vantagem até agora, não. De ter a holding? É. Mas, Você cara... ser tributado aí pelo ITBI num valor tão alto desse aí, pra mim não é vantagem em hora nenhuma. Mas não tais errado não, tá? Aí o ponto que eu queria te dizer é o seguinte, a vantagem que não tais vendo é financeira, correto? Sim, sim. Pô, legal, porque sempre lembra, né? Nós trabalhamos com proteção e trabalhamos também com economia. Nessa ordem. Mas assim, ó, no pior das hipóteses, nós vamos pagar o ITBI para economizar o ITCMD. Entendi.
Vamos lá, vamos entender, vamos voltar aqui para o desenho que já vamos dar uma avançada para isso aqui, tá? Olha só. O professor, Oi, pode falar. A gente vai para o desenho uma depois. dúvida, ó. É A duas. gente vai estar incorporando. Eu tinha lá na minha declaração que era 100 mil reais o meu imóvel, eu incorporei na holding por 10 milhões, certo? Esse reconhecimento ele veio por conta do ITBI que a prefeitura colocou, certo? Calma, Isso na... não é bem assim. A gente Tá. está comentando que a gente pegaria o bem imóvel que está por 100 mil na declaração de ajuste anual e transferiríamos para a empresa pelo valor de 100 mil, falando de imposto de renda. Isso. Legal. Mas aí, a minha empresa, ela vai estar avaliada em 10 milhões, porque o imóvel que eu transferi para ela, por 10, né, mil, ele estaria num valor maior, certo? Seria um valor de mercado, correto? Eu acho que não. Mas continua o raciocínio, depois eu tento te ajudar. Vai lá. Tá, é porque assim, ó, eu entendi o seguinte, ele vai sair da minha declaração pessoa física pelos 100 mil reais, aí eu vou colocar na minha empresa, vou formar minha hold por 100 mil reais, né? Incorporei. Aí eu vou estar pagando o ITBI. A prefeitura, ela vai verificar que, na verdade, aquele imóvel não vale os 100, e sim 10 milhões, Isso. certo? Certo. Aí, nesse momento, a minha empresa passa a valer 10 milhões. Não. Não? Não. Perfeito. Esse é o ponto. A gente vai trabalhar com valores distintos dependendo do tributo que a gente está falando. Então, para fins do reconhecimento contábil e para fins da legislação federal, vai permanecer o valor de 100 mil. Não é porque Em nenhum momento na minha contabilidade vai estar os 100 milhões. Em nenhum momento. Porque esses 10 milhões, na verdade, aqui do exemplo que nós estamos usando, é Tá. só para fins da base de cálculo do ITBI. E se eu for vender de fato essa empresa? Então, a gente pegou um sujeito que tinha um bem imóvel lançado na declaração de ajuste anual por 100 mil reais. Opa! Só que o valor de mercado desse bem imóvel era 10 milhões. O que ele fez? Ele pegou uma holding patrimonial e integralizou esse bem imóvel no capital social por 100 mil. Reconhecemos lá no ativo pelo mesmo 100 mil. Aí veio a prefeitura e disse, não, cara, para fins de ITBI, esse teu imóvel vale 10 milhões. Não vai alterar em nada o balanço da empresa. Eu só vou pagar sobre isso. Isso, perfeito. É isso aí. Entendi. A Show minha de bola. empresa vai seguir com o mesmo valor que estava lá na minha declaração de ajuste. Pô, que Entendi. legal. Que legal, que legal. A gente trava muito nesse momento, tá? Ô, joia. Confunde um pouco. Confunde bastante. Obrigada. Ô, que legal. É a mesma coisa assim, ó. Pensa que eu tô vendendo uma casa. Essa casa eu tô te vendendo por 100 mil reais. Só que a prefeitura, lá na escritura da casa, vai estar assim, o Renato tá vendendo a casa pelo preço certo e ajustado, 100 mil reais. Preço. Aí tu pega a escritura, é bem comum acontecer isso, quem trabalha com incorporadora, para fins de ITBI, preço imposto de renda, valor venal, para fins de ITBI, 180 mil. Aí a gente vai ver que a legislação diz que a base de cálculo vai ser ou o valor venal ou o preço, o que for maior, no caso 180 mil. O ITBI, 2% sobre 180. Mas para fins de imposto de renda, no caixa do comprador, por exemplo, a gente vai movimentar 100 mil. Para fins do ganho de capital da pessoa que está vendendo, o preço de venda é 100 mil. A mesma situação que eu estou te demonstrando na compra e venda para fins do ITBI vai acontecer numa escritura de inventário, por exemplo. Então, eu tenho um bem imóvel na declaração do falecido. Então, tenho aqui um pai, uma mãe e um filho. O pai morreu, não fizemos o trabalho de hold e abriu o inventário para o pai. Tá? O pai tem na declaração de ajuste anual
Vou botar aqui para não confundir. O bem imóvel por 100 mil reais. Só que o valor de mercado desse bem imóvel, os famosos 10 milhões. Lá na escritura de inventário, no cartório, o que o tabelião ele vai te exigir? Que tu conste na escritura de inventário o valor de mercado. Por quê? Porque vai ser a base de cálculo do imposto de transmissão causa-mortes. Então, o que é um problema que a gente tem? Lá na escritura de inventário, também tem que constar o valor do imposto de renda. Eu faço uma tabela. Valor para fins de imposto de renda, 100 mil reais. Valor para fins de TCMD, 10 milhões de reais. Por quê? Porque pela convenção da materialidade, quando eu for lançar esse bem imóvel na declaração de ajuste lá do herdeiro, se a escritura de inventário está falando 10 milhões, eu tenho que lançar por 10 milhões. Vai gerar ganho de capital na declaração do herdeiro. Tá? Então, tem que ter um cuidado danado na hora de mexer com os valores de operações imobiliárias para fins de TBI e imposto de renda, operações imobiliárias para fins de TCMD e imposto de renda e operações imobiliárias rurais para fins de TR e imposto de renda. Estão sempre juntos. No módulo anterior, o professor estava falando um pouco sobre essa situação do imposto de renda, pessoa física e tudo mais, né? Sobre as malhas. Ele tá errado e eu estou certo. Não é isso não. Eu só queria acrescentar que na situação ele falava que não pode ser feita atualização financeira em cima do valor do imóvel e tal, mas segundo, era permitido fazer, de uma certa forma, eu não sei como é que é o nome específico, mas, por exemplo, se você fez uma benfeitoria no imóvel, você tem notas fiscais que comprovam esses valores, uma prestação de serviço, tudo isso agregaria no valor e somaria no valor esse que está... Mas isso que tu estás falando, Felipe, isso aí tu estás agregando custo, então ainda estás no conceito de contabilização pelo custo, tá? Tu comprou por 100 mil reais e aí botou mais 10 mil reais de tijolo, 110 mil reais de custo. Não estás trazendo a valor de mercado. Nesse caso do Felipe, na declaração de imposto de renda anual que a gente faz, sempre que tu faz uma melhoria e tu tens um novo investimento, o valor desse teu imóvel vai ser melhorado. Tu não pode simplesmente dizer assim, hoje o imóvel que valia 100 mil ano passado, hoje vale 150, vou ajustar para 150. Agora, se tu teve uma reforma, uma ampliação, ou uma melhoria que gerou valor agregado ao imóvel, em torno de 50 mil, daí sim tu atualiza. Nesse caso, é tranquilo. É isso aí. Mas essa atualização é só na hora da venda. Não. Você tem que lançar o bem, você lança o bem na ficha lá como benfeitoria. E se você vender ele futuramente, você escritura o valor de aquisição e lança as benfeitorias no ganho de capital. É isso. Sim, mas tu pode ir atualizando o teu bem ao longo do tempo. Calma. Lembrando que gastos. Nessa atualização também poderia, se você ficar informando isso na prefeitura, vai acrescentar no IPTU também do imóvel. Calma, galera. Calma. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, assim, deu um nó na minha cabeça. Não se trata de atualização, tá? Se trata de reconhecimento de custo. Bem diferente, galera. Pelo amor de Deus, tá? Então, de novo. Nele se incide mão de obra também, professor? Claro, se tu tens a nota da mão de obra que rebocou a tua parede, pode colocar como custo da tua reforma. Vai agregar o custo. Tens um apartamento por 100 mil, contratasse uma reforma para fazer mais uma parede, sei lá o quê, a mão de obra vai ser ativada como custo. É porque você está reconhecendo aquilo que está acrescentando no teu bem. Isso. É o teu custo, porque você melhorou o teu imóvel. É uma melhoria. Não tem nada de preço de mercado, variação de imóvel, atualização de preço, não tem nada a ver com isso. Exatamente. Perfeito. A coleguinha aí que... Eu tô perdendo os áudios, tá? Mas ela tá coberta de razão, tá? Uma coisa quando se fala em atualização, não é que não pode, de novo, é que vai gerar reflexos fiscais. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento de 100 mil. Meu apartamento agora vale 20 milhões de reais.
vou querer dar uma de besta e atualizei o valor de mercado, tá? Então tá ali, 31 de dezembro do ano anterior, 100 mil, 31 de dezembro do ano que fechou, 10 milhões. Cara, vou ter uma variação patrimonial positiva de 10 milhões. Se eu não tiver origem para essa variação patrimonial positiva, vai me dar uma omissão de receita e a Receita Federal vai me chamar, cara, submete isso aqui a tabela progressiva 27,5. Tudo bem? Só para acrescentar, professor, porque o teu ganho é na venda. Porque enquanto o teu imóvel está lá fazendo parte do teu bem, você não teve nenhuma receita com ele. É isso aí. É só quando você vende, aí você tem o ganho de capital. E não pela valorização do teu imóvel. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Exatamente, é o que eu estava tentando explicar. Uma coisa é o ganho quando vende, a outra coisa é uma valorização que a gente coloca ali os 20 bilhões sem ter origem para essa valorização. Vai dar omissão de receita, tá? São duas coisas bem, bem distintas. E alguém, em determinado momento, muito perspicaz, percebeu o seguinte: cara, se tem essa bronca do ITBI, se tem essa bronca do imposto de renda, onde é que está a vantagem? Tá? Aí a principal vantagem tributária que nós vamos tentar entender vai ser a seguinte, olha só. A gente sabe que o valor das cotas que o Chico tem na holding patrimonial é 100 mil reais. Por outro lado, a gente também sabe que os imóveis que estão no ativo da holding patrimonial têm um valor de 10 milhões de reais. E quando o Chico for fazer a doação dessas participações societárias para os seus filhos, a base de cálculo do imposto de transmissão sobre doação vai ser os 10 milhões. Então tem estado, por exemplo, que sobre essa doação vai incidir o percentual de 8%. Então uma família que tem um patrimônio de 10 milhões de reais está pagando 800 mil reais de TCMD em Tocantins, em Goiás, por exemplo. Vocês entenderam essa diferença que eu mostrei para vocês ali? Por que essa diferença é importante? Porque no meu tempo, quando eu fazia esse trabalho, eu transferia os bens imóveis que têm o valor de mercado de 10 milhões por 100 mil. As cotas, elas tinham o valor nominal de 100 mil e a empresa tinha um valor de mercado de 10 milhões. Quando eu doava as cotas lá no ano 2000, no Brasil inteiro, a base de cálculo do TCMD era 100 mil reais. A partir de um determinado momento mudou. A partir de 2008, por exemplo, passou a ser os 10 milhões. Então, o ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: hoje, a doação das participações societárias de qualquer empresa, então vamos voltar aqui, ó. O que nós estamos falando? Nós estamos num momento em que o nosso cliente, o Francisco, ele tem participações societárias na empresa operacional e ele tem participações societárias na empresa patrimonial. A empresa patrimonial dele tem bens imóveis no valor de 10 milhões de reais e vamos também dizer que a empresa operacional tenha o valor de mercado também de 10 milhões de reais. Se o Chico falece, vocês concordam comigo que o patrimônio que ele tem é 20 milhões? 8% de 20 milhões daria o imposto de transmissão causa-mortes de 1.600.000? Então, o que a gente vai aprender a fazer no final de semana é a não pagar esse 1.600.000 de TCMD. Nós vamos pagar, por exemplo, 16 mil reais. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro objetivo, a gente tem que saber dois conceitos de holding. A holding patrimonial, já sabemos, tá? Então, a gente tem a holding de verdade e a holding de mentira. A holding de mentira, a gente está chamando de holding patrimonial. No nosso caso, a holding de verdade, nós vamos chamar de holding familiar. Tá, galera? Então, aqui eu vou mostrar para vocês quando que a holding de verdade ela vai entrar na jogada. Então, a gente já apresentou para vocês o primeiro fundamento, que é o fundamento da governança corporativa. A governança corporativa vai nos dar a perspectiva,
a forma de olhar, a forma de mapear o trabalho. Então, a gente tem a governança corporativa. A governança corporativa vai nos dar o que a gente vai ver amanhã, que é a teoria dos 3 círculos: operação, patrimônio e família. A operação, caracterizada pelos riscos, e a empresa operacional. O patrimônio é caracterizado pela empresa patrimonial, que vai ser a detentora dos bens imóveis. Então, o que nós conseguimos desenhar até aqui? Vamos lá. Da perspectiva, da visão da governança corporativa, nós detectamos um risco, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Uma vez que a gente detectou que esses riscos podem ultrapassar a empresa operacional e pegar os imóveis de Chico, a gente se ligou que podemos distanciar o patrimônio das 2 entidades que estão envolvidas no risco. Como é que a gente faz isso? Fundamento número 3. Formação de capital social com bem imóvel. Estamos falando da holding patrimonial. Já vimos quem é, está desenhadinho aqui. Só que percebemos o seguinte, que o Francisco ele deixou de ser proprietário dos bens imóveis, mas continuou sendo proprietário das participações societárias. Item número 4, doação das participações societárias. Conversamos já que ninguém é louco de mandar o nosso cliente doar as coisas para o filho sem manter o controle. A gente vai então se ligar no usufruto. Então, tem 5 fundamentos que vocês vão memorizar para amanhã: governança corporativa, desconsideração da personalidade jurídica, formação de capital social, doação das participações societárias e usufruto. Beleza? Quando a gente domina esses 5 elementos, a gente percebe que a doação das participações societárias da holding patrimonial e da empresa operacional vai ficar caro. Na nossa conta deu 1.600.000. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer para a jogada a holding familiar. Esse é o princípio do grupo que a gente quer trabalhar. A gente tem a holding patrimonial, que é proprietária de bens imóveis, é a holding de mentira, e a holding familiar, essa é uma holding de verdade. Tá, galera? Essa é uma empresa que o objeto social dela é participar de outras empresas. De qual empresa ela participa? Da holding patrimonial e da empresa operacional. Ela é uma controladora. Ela é uma empresa que vai ter a sua contabilidade aferida pelo método da equivalência patrimonial, o MEP. Tá, turma? Aqui o papo muda, aqui vira papo de gente grande. Enquanto a gente estava na holding patrimonial, era empresa imobiliária, Mumu, tá? Quase todo mundo sabe lidar. Com a holding familiar é diferente. Por quê? Porque aqui é a holding de verdade. Ela vai ter no balanço dela participações societárias, tanto no não circulante quanto no circulante, tá, galera? Já vou adiantando para vocês. Vamos ver isso com calma ao longo do dia de amanhã. O que mais que eu posso destacar para vocês da holding familiar? Esses palavrões aqui, ó, que vamos ver com bastante calma amanhã. Incomunicabilidade. Alguém mencionou na primeira parte da aula. Reversão. Eu estou comentando com vocês. Usufruto. A gente vai trabalhar com um conceito, com uma ferramenta chamada genograma. A gente está muito acostumado a trabalhar como contador, como advogado, e atender o dono da empresa. Agora não mais, tá? A gente vai atender o dono da empresa e a sua família. Então é bem importante que a gente tenha esse desenho. Porque vocês imaginam, quem tem 10 clientes, tem 10 famílias como cliente, vai confundir a dona Maria com a dona... Entendeu? Então é legal... Isso não dá briga não, professor. Não dá briga não, confusão não, na hora do atendimento. Porque quando mistura família e negócios... Pô, eu já passei por cada uma, por exemplo, tem aqui em Santa Catarina, tem uma família que são 4 gerações, tá?
E a primeira geração teve 7 filhos, 5 filhas. As 5 se chamam Maria. Maria alguma coisa, Maria outra coisa, Maria aquilo outro. E uma não se dá bem com a outra. Na hora de errar o nome, chamar Maria aquilo da Maria Então. disso. Dá encrenca assim. Então eu vou com uma colinha, tá? Numa folha, eu vou desenhar da família inteira com as idades, como eu estou colocando aqui. Os nomes, de vez em quando, fotos. Então, melhor não vacilar. Então, aqui eu tenho o desenho de uma família, tá? Eu tenho o casal maior, o pai e a mãe. O pai com 65 anos, a mãe com 61. Todas Maria no nome. Eliane, meu amor, tu não faz ideia do rolo que é. Mas, hoje eu já decorei todo mundo. Tem a segunda geração. Então, temos aqui a primeira geração. Temos a segunda geração. Percebe que a segunda geração é formada por filhos, irmãos, né? E também pelo que se chama de agregados. Então, a gente desenha a família conforme está estipulado aqui, para quem está vendo, né? Então, estou desenhando aqui a figura do agregado. Genro, nora, cunhado. Amante entra como agregado? Não, não entra. Piadinha besta, mas não é muito besta não, tá, Eliane? Tem uma discussão muito interessante. Eu estou passando por uma dessa agora. Eu, enquanto advogado, pelo amor de Deus, né? A pessoa só pega B.O. Vai sair da BO, né? O sujeito faleceu, tá? E ele mantinha uma família oficial e a família extraoficial. E existe precedente jurisprudencial da amante ser considerada também como uma família, tá? Manter as duas famílias, por exemplo, na questão de meação, que nós vamos ver amanhã, a segunda esposa também ter direitos. Minoritário, pelo amor de Deus, né? Isso aí é bem matéria, a exceção da exceção da exceção, mas pelo menos assim, legal que ela perguntou, é a discussão. Tem também a terceira geração, tá? Quero só mostrar para vocês algumas características das transferências patrimoniais. Vamos supor que esse casal maior tenha 100% de um patrimônio. O que vai acontecer? Esse patrimônio vai ser doado, ok? E eu quero que vocês entendam o conceito de incomunicabilidade, tá? Então, para ficar bem claro, vocês entenderem, vamos supor que esse casal da segunda geração aqui, de 30 e 28 anos, sejam casados pelo regime da comunhão total de bens. Então, esse sujeito tem um apartamento, tem uma casa de praia, tem uma sala que está alugada, e ele conseguiu esse dinheiro porque ele é contador, trabalha, recebeu o seu dinheiro, comprou esses bens, e pelo regime da comunhão total de bens, a esposa também é proprietária. Quando houver um divórcio desse casal, estes bens serão todos partilhados. Vamos supor que este sujeito de 30 anos recebeu em doação uma casa. E essa doação veio com a cláusula de incomunicabilidade. A própria cláusula, né, já se explica. Segura, né? Perfeito. Então, quando houver uma separação, mesmo o regime de casamento sendo da comunhão total de bens, este bem recebido em doação com a cláusula de incomunicabilidade não se comunica com a esposa. Então, no divórcio, o apartamento, a casa de praia, a sala alugada, metade vai para a esposa. Só que o bem vindo com doação, esse não vai. Entenderam a utilidade da cláusula? Eu acho correto. E aí, essa incomunicabilidade, ela é só para o cônjuge. No caso, o filho dele tem direito. A incomunicabilidade é uma proteção contra as noras e os genros. Contra os agregados. Contra os agregados, exatamente isso. Entendi. Tá? A gente tem uma família, esse cara aqui, ele trabalha, tem renda, e ele comprou uma casa, comprou um apartamento, ele é casado pelo regime da comunhão total de bens. Se por um acaso ele se separar,
dessa menina, essa menina vai ter direito a este patrimônio. Se fosse casado pelo regime da comunhão parcial de bens e ele tivesse comprado esses bens após o casamento, mesmo raciocínio. Se separou, dividiu tudo. Só que se os pais fizerem a doação de uma sala e essa doação venha acompanhada de uma característica que é a incomunicabilidade, esta sala doada não vai entrar na partilha com a esposa. É isso que tens que entender. A incomunicabilidade deixa o bem que o herdeiro recebe em doação protegido do casamento. Mas e se ele vender? O que tem? Ele não teria depois que dividir? Provavelmente sim. Se o sujeito de 30 anos vende o imóvel que recebeu em doação com cláusula de incomunicabilidade e ele subroga a incomunicabilidade do bem imóvel ao dinheiro, não precisa dividir. Aí coloquei mais um elemento que é a subrogação, tá? Vamos ver isso lá no domingo, primeira parte da manhã. Ô, professor, até essa questão, eu tive um caso de um cliente que teve um problema. Ele havia doado para a filha 20% da empresa, ele doou, e daí, por conta do genro, começou a botar coisa na cabeça da filha, a filha decidiu vender a parte dela para o pai por um absurdo. Ele ficou puto da cara, comprou a parte, porque era uma empresa não muito grande, mas que tinha dava sempre lucro, e agora ele está fazendo uma organização societária e ele ficou com uma dúvida do qual eu acredito que é improvável que dê certo. Ele vai integralizar alguns bens nesse patrimônio, nessa atividade, e ele não quer que esses bens sejam objeto, eventualmente, de herança dessa filha que vendeu essa anteriormente. Fique apenas para os outros filhos. Creio que não é possível isso, né, professor? É possível. Se esses bens não resultarem em mais de 50% do patrimônio do pai, ele pode destinar os bens imóveis só para parte dos herdeiros necessários. Não, digamos que, eventualmente, a constituição dessa pessoa jurídica, o total do patrimônio dela com os bens fosse menor que 50%, ele já poderia estipular no próprio contrato de abertura que, em caso de falecimento, por exemplo, dele, ficaria resguardado para filho B e C, em vez do A? Não sei, o raciocínio está correto, tá? Mas o documento não seria o contrato social, o documento seria um testamento. Se tu quer deixar a propriedade da posteridade para alguém, pode até colocar no contrato social, mas o correto é um testamento, tá? Eu acho tão errado isso, professor. Acho que o bem é seu. Quem trabalhou foi você. E você tem direito de falar, eu não quero que fique com essa pessoa, quero que fique com outra. Eu acho tão errado isso, porque tem uns filhos que eu vou te dizer, viu? Filho da mãe, né? Exatamente. Faz tudo, apronta um monte, ainda quando os pais morrem, ainda fica com o que os pais construíram, ainda tem que dividir igual com os outros filhos que às vezes, né, se dedicaram, cuidaram dos pais, aí o cara que desaparece, gasta tudo, ainda pega o dinheiro deles. Eu acho errado, tinha que ser igual nos Estados Unidos. Quero deixar para o cachorro, quero deixar para o mordomo, para a vizinha, para quem quer. Não tinha que ter esse negócio de... Lá nos Estados Unidos também tem isso, tá? Mas é uma parte menor, não é? Não é não, tá? Depende do estado. E lá nos Estados Unidos é 47% de imposto sobre sucessão. Então, galera, muito cuidado quando vocês falam quero que seja igual aos Estados Unidos, tá? Ou quero que seja igual à Europa, ou pelo amor de Deus. Brincadeira. Quando a herança fica pro cachorro, como é que faz a questão do imposto? O cachorro vai recolher. Essas questões de herança para cachorro, a notícia sai no jornal de uma outra forma, tá? Então, na verdade, existe uma fundação que essa, assim... o tutor que fica com o dinheiro, né? Não é o cachorro em si, mas... Perfeito. Mas deveria, eu acho que deveria sim. Não tinha que ser assim, já
Não, já tem direito. Você pode, tudo bem, nasceu com direito de herança, mas os pais, por exemplo, poderem falar assim, não, eu não quero que fique com a pessoa. Foi lá, me sacaneou. O direito brasileiro, ele obriga que 50% do patrimônio do sujeito tenha que ser destinado aos herdeiros necessários, tá? Então, vamos lá. O patrimônio do cara é 100 mil. Ele tem 2 filhos. E ele gosta muito do advogado, do Renato. Então, ele fala o seguinte, olha, eu vou deixar para os meus filhos 50%, 25 mil para cada um, e vou deixar para o Renato 50 mil. Isso pode fazer no Brasil, tá? Poderia fazer, vou deixar 25 mil para um filho e 75 mil para o outro filho. Isso também pode fazer no Brasil. Agora, realmente, o que a colega falou, de deixar um filho sem nada, só no caso de deserdação, tá? Que é atentado contra a vida, aí é bem complicado conseguir fazer.